Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Esse deve ser nosso objetivo de vida. Sempre buscar conhecer a verdade. A verdade nos libertará do que é do ser humano e nos levará a Deus. E é neste sentido que eu sigo com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e nesse vídeo falarei sobre o tema Jó se declara sem paciência. O maior sofrimento de Jó não é pelo sofrimento da carne, mas pela tortura do espírito, da alma, em não aceitar o sonho como orientação de Deus. Em tudo que nós acompanharmos na Bíblia, no livro de Jó, nos leva neste sentido. Jó não se reclama tanto de seu sofrimento, mas de Deus não lhe dar atenção, de Deus não escutar quando ele fala e, acima de tudo, não aceitar, não ter como conversar pessoalmente com Deus. Jó acredita que se ele tivesse a oportunidade de debater frente a frente com Deus, ele venceria Deus nesse debate. E é nesse sentido que Jó se tortura. Ele tortura sua mente, ele tortura sua alma, tentando explicar que ele é inocente e Deus é errado. E nós sabemos que Jó perdeu a paciência. Jó não é um símbolo de paciência que nos é ensinado há milhares de anos. Só simplesmente porque está escrito, alguém escreveu, ou foi Jó ou foi outra pessoa que escreveu. Jó não pecou por palavras, mas em seguida nós vemos que Jó amaldiçoou a obra de Deus e amaldiçoou sua mãe. Porque quando ele amaldiçoa o útero e amaldiçoa o seio que ele amamentou, ele está, nesse momento, amaldiçoando sua mãe. E Jó mesmo declara que ele não está com paciência, ele perdeu a paciência. Preste atenção no capítulo 6, no versículo 11. Pois, que é minha força para que eu espere? Qual é o meu fim para me portar com paciência? Preste bem atenção nessa frase. Jó diz assim: o que adianta eu me portar com paciência se eu já sei qual é o fim? E qual é o fim que ele está falando? Ele está falando que não adianta falar que Deus não vai me responder. E então não adianta ter paciência. O que adianta eu me manter paciente se Deus não me escuta? Deus respondeu, Deus lhe chamou a atenção muitas vezes, através de sonhos e pesadelos que ele classifica como tortura. Preste atenção nesse texto. Capítulo 7, versículo de 2 a 4. Como um escravo que suspira pela sombra, e o assalariado que espera seu soldo, assim também eu tive, por sorte, meses de sofrimento, e noites de dores me couberam por partilha. Apenas me deito, digo, quando chegará o dia? E logo que me levanto, quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústias. Preste bem atenção no final desse texto. E até a noite me farto de angústias. Aqui já não está falando do sofrimento pela doença. Ele está falando que à noite ele fica angustiado, se tortura, porque ele sabe que vai sonhar, vai ter pesadelo. O que é o sonho? O que é o pesadelo? É quando Deus chama de forma forte. É preciso urgência, é isso que simboliza um pesadelo. Quando nós classificamos como pesadelo, é quando Deus, de forma muito forte, ele chama a atenção para aquilo que tem urgência em nós saber. Precisamos tomar uma providência, agir diferente, evitar problemas futuros, coisa que Jó não aceita. Para ele isso é um maior tormento. O sonho, o pesadelo é muito mais do que
o pesadelo, a tortura pela doença. Eu vou lhe pedir a atenção sua mais uma vez sobre aquilo que eu estou falando de Jó. Ele não ter paciência para acreditar que Deus está lhe orientando através do sonho. Ele sabe que é verdade, só ele não aceita. Preste atenção no texto, no capítulo 7, do versículo 12 ao 15. Porventura sou eu o mar ou um monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser, consolar-me-á o meu leito, e a minha cama me aliviará, tu me aterrarás com sonhos, e me horrorizarás com visões. Preferia ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Esse texto está muito claro sobre a personalidade de Jó, que é bem o contrário do que nos foi sempre ensinado, de que Jó era um símbolo de paciência. Jó simplesmente não aceita o sonho. É essa a mensagem que nós temos que entender. Jó é o único personagem bíblico que não aceita o sonho como orientação de Deus. A sua arrogância, o seu ego, por ser um homem rico, considerado super inteligente, faz com que Jó cometa o maior pecado possível: desafiar Deus a um debate frente a frente, não aceitar a orientação através do sonho. E nós também, quando nós não aceitamos que o sonho vem de Deus, que é um momento em que Deus nos orienta, responde às nossas perguntas, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. Nesse momento nós estamos agindo igual Jó, dizendo para Deus: eu sou superior ao Senhor, eu sou superior a você. Então, Deus simplesmente, certos trechos de textos bíblicos do livro de Jó, eu repito às vezes, para ter uma melhor fundamentação sobre aquilo que eu estou afirmando, aquilo que nós precisamos conhecer. Não adianta nós dizer, eu acredito em Deus, se nós acreditarmos naquilo que está no livro de Jó. Se nós acreditarmos que Jó escreveu que ele não pecou por palavras, porque ele não acredita mesmo que ele pecou. Ele não acredita, ele escreveu aquilo que ele acredita. Nós temos que ler o texto, ler o que ele escreveu, e então julgar se tem sentido aquilo que ele afirma ou não. Nessa maneira é que nós vamos conhecer a verdade, e só a verdade nos libertará. Não adianta nós dizermos, eu acredito em Deus, e ao mesmo tempo agirmos da mesma forma que Jó agiu, botando a culpa em cima de tudo o que aconteceu dele, tudo que aconteceu com ele, culpando que era culpa de Deus. Deus que se aliou ao demônio, é o que está no livro de Jó. Na introdução do livro está, Deus se aliou ao demônio, simplesmente entregou Jó ao demônio. Essa é a visão que Jó tem, e ele acredita nisso. Mas se nós acreditamos que Deus é um ser de bondade, jamais podemos acreditar que um ser de bondade, nosso Pai, que nós julgamos Deus, nosso Pai, seria capaz de tamanha barbárie, entregar uma pessoa honesta, uma pessoa fiel a Deus, entregar ao poder do demônio. E todo o livro de Jó vai mostrar isso. Como eu já falei anteriormente, nós não podemos simplesmente acreditar naquilo que nos foi ensinado. Nós temos que seguir aquilo que está escrito. E a introdução e a conclusão é o que complica o nosso entendimento. Nós precisamos estudar. E como já falei anteriormente, introdução e a conclusão nós devemos ignorar no primeiro momento. Primeiro momento nós devemos ler o livro de Jó, que vai do capítulo 3 ao capítulo 41. E aqui nós vamos ver, todos os amigos de Jó são 3, mais Eliú, 4, e mais Deus, são 5. E todos acusam Jó. E Deus mesmo diz,
o seu discurso é sem inteligência.